Neste vídeo, eu farei uma análise empírica das propriedades geométricas do círculo e da circunferência. Eu já enumerei algumas propriedades do círculo e da circunferência em nossos vídeos de geometria básica, porém eu não dei uma justificativa. Eu vou fazer isso aqui de uma forma bem simples, que vocês podem repetir em casa utilizando materiais facilmente encontráveis. Você precisará apenas de objetos circulares, caneta, tesoura, régua e papel. Vamos primeiro fazer algumas definições. Circunferência é o conjunto de todos aqueles pontos que se encontram a uma distância constante de um dado ponto que eu chamo de centro dessa circunferência. Aqui eu chamarei essa distância de R. Estes pontos que se encontram a essa distância fixa R do centro constituem uma circunferência. Se, além desses pontos da circunferência, eu considerar todos aqueles pontos que se encontram a uma distância menor do que R a partir da origem, eu terei então um círculo. Em outras palavras, em termos simples, círculo constitui o miolo. Tudo aquilo que está dentro do contorno, incluindo eventualmente o contorno. Circunferência constitui o contorno. Essa distância fixa da origem até um ponto pertencente à circunferência, nós chamamos de raio da circunferência. A distância máxima entre dois pontos pertencentes a essa circunferência, que equivale a 2 vezes o raio, nós chamamos de diâmetro da circunferência. Vamos fazer aqui um teste simples. Quando nós lidamos com polígonos, como quadrado, trapézio ou até mesmo triângulo, nós queremos saber quanto que vale o contorno deste polígono. A mesma coisa nós faremos aqui para essa figura curva, que é a circunferência. Eu quero saber quanto mede o contorno desta circunferência em termos do raio dela, ou de seu diâmetro. Mais fácil, no caso, nós tomarmos o diâmetro. Então, esta circunferência foi feita contornando esta minha ficha. Eu recortei esta tira de papel de tal forma que ela tivesse o tamanho do contorno desta ficha, ou seja, terá o tamanho do contorno desta circunferência. Se nós medirmos, isso vocês podem fazer com uma régua, o comprimento desta circunferência nos fornecerá, aqui dentro da precisão dessa régua, digamos 12,8. Claro que não é uma medida das mais precisas, porque tem minha falha em recortar a tira de papel. Tem também a imprecisão do instrumento de medida, que é a régua. Então, a circunferência, nós estamos vendo que fornece 12,8 centímetros. Eu não vou colocar aqui a unidade, porque ela se cancelará. Eu vou medir também o diâmetro desta circunferência. E vocês podem ver que ele é mais ou menos 4 centímetros. Podemos até colocar 4,1 centímetros. As unidades, no caso, se cancelarão. Vou tomar a razão entre ambos. Eu farei a mesma coisa para esta outra circunferência. Eu recortei uma tira de papel equivalente ao contorno dessa tampa metálica dentro da minha habilidade manual. Nós temos aqui que o comprimento desta circunferência nos fornece aproximadamente 23,2. E seu diâmetro valerá aproximadamente, vamos ver, vou colocar aqui 7,2. E eu farei também com essa terceira circunferência obtida a partir desse transferidor. Eu recortei também esta tira de papel para fornecer o contorno exato desse transferidor. E o tamanho dessa tira será, vamos ver, até esse ponto nós temos 30 centímetros e resta medirmos o restante.
temos aqui mais 7,7 centímetros. Então, ficamos com 37,7 centímetros sobre, temos aqui o diâmetro, 12 centímetros. Vamos calcular esta razão para cada circunferência. Temos que 12,8 dividido por 4,1 nos fornecerá 3,12, considerando apenas as duas primeiras casas decimais. 23,2 dividido por 7,2 nos fornecerá 3,22. E por último, 37,7 dividido por 12 nos fornecerá aproximadamente 3,14. Note que eu considerei circunferências totalmente diferentes, pegos de objetos distintos do nosso cotidiano, uma ficha de jogo, uma tampa metálica, um transferidor, e a razão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro deu cerca de 3, considerando que eu estou lidando com uma medida bem rústica. Porém, desde os tempos dos antigos babilônios, já tinha sido observado que a razão entre o comprimento e o diâmetro de qualquer circunferência é um número próximo de 3. Os babilônios, de fato, utilizavam que a circunferência era igual a 3 vezes o seu diâmetro. E se o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, temos 3 vezes 2 vezes o raio. Porém, com determinações mais precisas e também métodos matemáticos que surgiram depois com a evolução da matemática, que calculavam esta razão indiretamente, verificou-se que este 3 não é um número exato. A razão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro é dado por um número que convencionou se chamar da letra grega π. Assim, na verdade, o comprimento da circunferência é igual a 2 vezes o π, não é mais 2 vezes 3, vezes o raio, onde este π é um número transcendental, ou seja, ele não tem uma expressão fechada em termos de um número máximo de casas decimais, e ele vale aproximadamente 3,141592, e nós prosseguimos aparentemente de forma infinita. Existem determinações do número π que consideram milhões de casas decimais. Então nós fizemos primeiro uma análise da circunferência. Vamos agora analisar o círculo. Nós queremos determinar a área do círculo. Em que consiste determinar a área de uma figura qualquer? Consiste em, dada esta figura, encontrar um quadrado que tenha um dado lado L, cuja área corresponda à área desta figura que eu quero encontrar. Ou seja, eu estou comparando uma figura qualquer com um quadrado de lado L, cuja área fornecerá então L ao quadrado. Por isso que, para os antigos, este problema era chamado de quadrar, de quadratura. Eu estaria quadrando esta figura e agora nós vamos nos ocupar do problema da quadratura do círculo. Para fazer isso, eu vou tentar deformar esta figura, este círculo, para transformá-la em uma figura cuja área eu já saiba calcular. Para fazer isso, primeiro eu vou dividir esse círculo em duas partes iguais. Basta você recortar o círculo no papel, dobrá-lo ao meio e recortar nesta dobra com cuidado. Você obterá então duas figuras como estas, duas meias luas. Nós vamos fazer essa divisão mais uma vez. Nós vamos dobrar cada meia lua ao meio, recortar na dobra com cuidado e você obterá 4 figuras como esta. Se eu somar as áreas dessas 4 figuras, eu obterei a área do círculo, que é o que eu quero encontrar. E eu vou fazer mais uma divisão, o procedimento é o mesmo, eu dobro essa figura ao meio,
recorto exatamente sobre a dobra e obtenho figuras desse tipo como se fossem fatias de pizza. E a soma das áreas dessas 8 partes nos fornecerá a área da circunferência que nós estamos procurando. Eu vou pegar estas figuras e alinhá-las cuidadosamente dessa forma. E note que nós obtivemos, neste caso, uma figura que possui um lado curvo, referente a cada uma dessas peças, e da mesma forma, essa figura é simétrica, eu tenho mais 4 curvas constituindo este lado. Eu vou aproximar esta figura por um paralelogramo. Evidentemente que essa não é uma aproximação muito exata, porque eu estou ignorando essas imperfeições devidas às curvaturas. Por que eu estou fazendo este alinhamento? Porque eu sei como calcular a área do paralelogramo, que constitui na base vezes a altura. Quanto que vale a base deste paralelogramo? Aproximadamente. Aproximadamente é igual a 4 vezes o comprimento de cada uma dessas peças. Tenho 4 peças que foram encaixadas formando essa base inferior. E 4 peças também foram encaixadas formando a base superior. Cada arco possui 1/8 do valor da circunferência completa. E a circunferência completa, nós vimos que vale 2 vezes nosso número transcendental π vezes o raio. E a altura do paralelogramo eu vou aproximar como sendo o próprio raio desta circunferência. Então eu tenho uma base constituída por 4 vezes este comprimento, ou seja, 1/8, que multiplica 2πr, e tem a altura r. Esta área nos fornecerá base, ou seja, 4 vezes 2πr sobre 8, que multiplica r. 4 vezes 2, 8, que corta com 8 no denominador. Ficamos com πr ao quadrado. Porém, como eu mencionei, esse paralelogramo não é idêntico a esta figura que eu obtive encaixando esses oitavos de círculo. Vamos então ver o que nós conseguimos fazer se eu pegar cada peça dessas e mais uma vez dobrá-las ao meio e recortar na dobra. Eu obtenho agora esta figura, eu dividi o meu círculo em 16 partes. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Vou pegar cada uma dessas partes e juntá-las intercalando as posições. Note que agora eu estou formando uma figura que se aproxima mais do paralelogramo do que a anterior. Então, se eu comparar esta figura que eu obtive com o paralelogramo, as diferenças serão bem menores do que as anteriores. Eu terei apenas uma pequena imperfeição em cada face. Esta altura do paralelogramo eu continuarei considerando como sendo R. E agora a base terá como comprimento 8 vezes cada comprimento deste arco, ou seja, a circunferência completa sobre 16. Afinal, eu acabei dividindo a circunferência em 16 partes iguais. E nós sabemos que a circunferência completa corresponde a 2 vezes π vezes raio. Assim, a área deste paralelogramo, que se aproxima mais ainda da área do círculo que nós queremos determinar, será dada por base, ou seja, 2 vezes 8 vezes π vezes o raio sobre 16 vezes a altura r. Temos aqui 16 no numerador, que corta com 16 no denominador, sobra apenas πr ao quadrado. Este é um método que ficou conhecido nos livros de matemática como método da exaustão. Eu poderia recortar mais uma vez, e a cada vez que eu recorto ao meio cada parte, mais ainda a figura que eu formo, intercalando essas partes lado a lado, se aproxima de um paralelogramo ideal. Com isso, nós concluímos que, de fato, a área do círculo é do π vezes o raio ao quadrado.